Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. O tema da mensagem: as promessas de Deus não falham. O apóstolo Pedro escreveu, primeiro, para exortar os cristãos a buscarem com diligência a santidade devida e o verdadeiro conhecimento de Deus. 2. Para desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos profetas e mestres que agiam nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo a verdade bíblica. O apóstolo Pedro resume o propósito do livro: é exortar os fiéis a não serem enganados e a crescer na graça e no conhecimento. Verso 3. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, o amor de nosso Pai Celestial, a salvação mediante Jesus Cristo, sua intercessão por nós, a habitação interior do Espírito Santo e o seu batismo, a comunhão dos santos e a inspirada palavra de Deus são suficientes para satisfazer a necessidade do cristão em tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Não é necessário acrescentar qualquer sabedoria, técnica ou teoria humana para completar a suficiência da palavra que revela a nossa salvação perfeita em Cristo. Se o evangelho que temos hoje parece deficiente, porque não é o mesmo evangelho que Cristo e os apóstolos pregaram. Verso 4. Participantes da natureza divina. Nossa participação na natureza divina é mais uma descrição do novo nascimento, mediante o qual recebemos vida divina. Participamos da natureza de Deus para nos conformarmos com Ele e com a sua santidade. Verso 5. Acrescentai à vossa fé. O apóstolo Pedro alista as virtudes que os cristãos devem desenvolver a fim de ser espiritualmente virtuoso e frutífero diante de Deus. A expressão pondo nisto mesmo toda a diligência demonstra que o cristão deve estar ativamente
empenhado no seu crescimento espiritual. Quem se torna cristão deve imediatamente envidar todos os esforços possíveis para acrescentar à sua fé as 7 qualidades citadas nos versículos 5 a 9. Note que essas características espirituais não se desenvolvem automaticamente sem nosso esforço diligente de cultivá-las. Verso 10. Fazer mais firme a vossa vocação e eleição. Nossa fé e salvação não são coisas automáticas em nós mesmos. Continuaremos fiéis até o fim. Somente se com diligência nos esforçarmos mediante a graça de Deus para acrescentar à nossa fé as qualidades espirituais alistadas no verso 5 ao verso 9. Promessas de Deus, as sementes da esperança, segundo a Bíblia da mulher. A Bíblia está repleta de promessas preciosas de Deus para seus filhos. Aproximadamente 30.000 promessas diferentes estão registradas nas Escrituras. Essas promessas de Deus são simples e certas por causa de quem Deus é. Sua palavra pode ser confiável. Promessa é uma garantia dada por alguém, por outro, de que um ato específico se cumprirá. As Escrituras registram promessas de Deus a seus filhos, de Deus a Jesus Cristo, de um indivíduo a outro e de um cristão a Deus. Cristãos são convidados a reivindicar as promessas de Deus relacionadas ao perdão, ao céu, ao Espírito Santo, orações respondidas, conselhos, conforto e proteção. Ao mesmo tempo que as promessas de Deus valem para todos os cristãos, elas trazem algumas regras. Os cristãos devem se humilhar, orar e procurar a vontade de Deus e afastar-se do mal, a fim de receber as promessas do Senhor. 2 Crônicas 7,14. O cumprimento das promessas de Deus está diretamente relacionada às respostas obedientes que damos. Há grandes esperança nas promessas de Deus. Capítulo 2, verso 1. Entre vós haverá falsos mestres. O Espírito adverte repetidas vezes nas Escrituras que surgirão muitos falsos mestres dentro das igrejas. As advertências a respeito de mestres e líderes introduzindo heresias no meio do povo de Deus foram feitas antes por Jesus
E o Espírito Santo continuou advertindo, através do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, através de Judas e das cartas de Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 3, verso 4. Onde está a promessa da sua vinda? Nos últimos dias, no período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, falsos mestres negarão que Cristo voltará para destruir os iníquos e o mundo. Verso 9. Não querendo que alguns se percam. A demora na volta de Cristo tem a ver com a pregação do Evangelho do Reino no mundo inteiro. Deus quer que todos ouçam o Evangelho, pois não deseja que ninguém pereça eternamente. Isso não significa que todos serão salvos, porque se alguém rejeitar a graça e a salvação, tal pessoa permanecerá perdidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quão grande e tremendo és Tu, meu Pai. Não há outro Deus além de Ti, meu Senhor. E nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, que ela é fiel, é digna de toda aceitação, ó Pai. Por isso nós Te glorificamos, Te adoramos na beleza da Tua santidade, em que as Tuas promessas não falham, meu Pai, porque elas foram prometidas por Ti, ó Deus. E nós cremos na veracidade da Tua palavra, Pai, que a Tua palavra é a verdade, ó Pai. Por isso é necessário estar atento, ligado, ó Pai, porque estamos chegando no final dos tempos, ó Pai. E a Tua palavra diz que muitos falsos profetas, falsos mestres, estarão dentro da igreja ensinando heresias, meu Pai, ensinando mentiras, Senhor. Por isso a Tua palavra desperta a igreja para aprender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu Pai. Quem conhece a verdade jamais será enganado por Satanás, que é o pai da mentira. Por isso eu te peço, Pai, continua, meu Pai, despertando a Tua igreja, continua despertando o Teu povo, para que possam conhecer a Tua palavra, que venham conhecer a Ti de perto, meu Pai, porque daqui para lá os tempos vão piorar cada vez mais, Senhor, e quem não está ligadinho em Ti, não vai permanecer de pé, ó Pai. Por isso, Senhor, desperta o Teu povo, liberta a Tua igreja e aviva a Tua obra, em o nome de Jesus, amém. Se você é novo por aqui, ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição, ative o sininho para receber todos os vídeos e compartilha para que outras pessoas também possam ser abençoados com esses ensinamentos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.